O trigo, ele nunca fica em cima do muro. O trigo, ele não mente para agradar uma pessoa. O trigo, ele não é enganador. O trigo, ele é verdadeiro, ele é autêntico. Ainda que aparentemente perca com homens, com pessoas, o trigo, ele fala a verdade. Olha aqui para mim, por favor, ouça com atenção, vamos ler juntos. O trigo, ele ainda que aparentemente perca com alguém, ele está sempre disposto a falar a verdade. O trigo não tem nada de esconder com ninguém, e tampouco não fica na mão de ninguém, senão na mão de Deus. O trigo, ele não tem aliança, ou corpo, para não falar outro nome, preso com ninguém. Estão entendendo? O trigo, ele vai para um lado, vai para o outro de cabeça erguida, porque sabe a quem ele tem servido, sabe de quem ele é. O trigo é assim. O trigo não tem do que se envergonhar. Não. O trigo, ele é sincero. É sincero com o pai, é sincero com a mãe, com o marido, com a esposa, é sincero com o patrão, com o gerente, com o funcionário. O trigo é sincero, ele é autêntico. Compreenderam? Olha só o joio. Do outro lado diz aí, uma das maiores características do joio é ele ser hipócrita. O joio não é verdadeiro, não é autêntico. As palavras que saem da boca não correspondem ao que está no seu coração. O joio, ele tem um hábito de manter e passar para as pessoas uma certa aparência de paz e amor. Mas o joio não tem nada de paz e amor. O joio, se ele tiver que matar para alcançar o que ele quer, ele mata. O joio, se tiver que mentir, se tiver que pisar na cabeça do pai, da mãe, do irmão, do patrão, do colega de trabalho, ele pisa. Sabe por quê? Porque ele é joio, é falso, é mentiroso. O joio, aonde chega, tem problema. Pode estar certo. Aonde o joio chega, tem confusão. Aonde o joio chega, tem bagunça, tem rolo, tem desavenças. Se o joio entra num local de trabalho para começar ali um novo trabalho, uma nova oportunidade, ali vai ter problema causado pelo joio. Vai ter. Se entra na escola, na faculdade, ali vai ter problema também. Se o joio, quando sai do trabalho e chega em casa, a esposa fica até assim, ó, meu Deus, está chegando, olha a hora, faltou 1 minuto, 2 minutos, não chegou ainda, graças a Deus. É o marido que é joio, a esposa que é joio, é o filho que é joio, porque o joio, pessoal, ele é insuportável. O joio é chato de falar com o joio. O que sai da boca do joio só besteira, só bobagem, não edifica ninguém, não levanta ninguém, não fortalece ninguém, porque é joio. O joio, ele é vazio. O joio, ele não tem nada para dar, e quem não tem nada para dar só tem o que tirar, porque é joio. É muito difícil lidar com o joio, é terrível. Tanto é que quando os discípulos, quando Pedro falou assim, ô Jesus, o dono da vinha, da parábola dos trigos, do joio e do trigo, é como se fosse Pedro, Mateus, os discípulos falando assim, Senhor, posso arrancar o joio para não atrapalhar o trigo agora? O dono da vinha, não, deixa o joio junto com o trigo, porque quando eles crescerem, nós vamos saber através dos frutos quem é quem. É difícil de lidar com joio, sabia?
É difícil. O trigo é sincero, o joio é falso. Vamos para outra? Diz assim, ó: o trigo ele é humilde. O peso dos frutos faz o trigo se curvar. Quanto mais frutos do Espírito Santo há no trigo, mais ele se diminui diante do Senhor. Mais ele se diminui. O trigo, pessoal, é uma pessoa fácil de lidar, sabe por quê? Por conta da sua humildade. O trigo é humilde. O trigo sabe reconhecer quando está errado. O trigo sabe se colocar no seu devido lugar. O trigo sabe respeitar as pessoas, sabe falar na hora certa. O trigo é aquela pessoa que mais ouve do que fala. O trigo não é uma Maria maritaca, não é um Mário maritaca, que só faz barulho. Não, o trigo, ele é humilde. Mesmo quando o trigo está certo, se é chamada a atenção dele, o trigo sempre fala assim: olha, é Deus cuidando de mim, é Deus me abençoando, porque o pai repreende o filho que ama. É assim ou não é? É assim que é. Porque quando você repreende o joio, que daqui a pouco nós vamos falar, o joio se rebela. O trigo, por mais dura que seja a palavra do pastor, por mais duro que seja o pastor, obviamente, para te ajudar, para ajudar o trigo fala assim: ó, tá ligado, tem que perdoar, então tá bom, vou perdoar. Eu não quero, mas porque Jesus me perdoou e mandou com que eu perdoasse, então eu vou perdoar, não vou guardar mágoa de ninguém não. Ele falou para que eu não viesse sentar à roda dos escarnecedores, então tá bom, não vou sentar não. Eu quero até lá ali dar uma fofocadinha, colocar a conversa em dia, mas eu não vou não. Eu não vou cair nessa. O trigo nunca vai pela cabeça dos outros, porque é trigo. O fruto que está no trigo faz com que ele se curve sempre pelo um bem maior, nunca pensando em si próprio. O trigo ele sempre luta pelo um bem não próprio, mas se puder ele luta pelo um bem de todos. Ele não é aquele que quer a comida só para ele. Ele não é aquela pessoa egoísta, quer água só para ele. Não. Se ele tiver uma gota, ele consegue compartilhar com alguém. O trigo, se ele tiver uma oportunidade de falar de Jesus para alguém, ele fala. Ele é capaz de falar. Entenderam, pessoal? Esse é o trigo. Tá bom? Olha o joio. O joio é orgulhoso. O joio é ereto, porque não há fruto dentro dele que pese e o faça curvar. Ele sempre se considera melhor que as demais pessoas. O joio, ele quer os holofotes só nele. O joio, ele quer aparecer. Sabia? Quer aparecer na igreja, quer aparecer, quer sempre olhar as pessoas de cima para baixo, gosta de humilhar, gosta de falar mal. O joio, ele é terrível, ele é orgulhoso mesmo, nunca reconhece que está errado. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou assim, ninguém muda. É o joio. O joio, ele não vê a hora que tem uns 5 minutos de fama. O joio, ele é capaz de chegar e falar assim: olha o papel que eu peguei do chão. Mostra para todo mundo, só para dizer que ele fez alguma coisa. É o joio. Quer reconhecimento de pessoas e não reconhecimento de Deus.
quer ser visto por homens, mulheres, quer receber elogios para satisfazer cada vez mais o seu ego.